A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão bem? Estão fortes? Firmes na caminhada? Eu dei tanta risada porque esses dias uma pessoa colocou aqui no comentário, uma querida, né? Que ela colocou assim no comentário: firmes iguais paçoca. Pensa na firmeza, não é como Maria Mole, mas é como paçoca, né? Esfarela rápido. Mas Deus ajuda, né? Deus junta todos os cacos e nos deixa forte novamente. Bom, hoje a nossa querida amiga Carla, ela veio gravar um áudio falando como lidar com a criação dos filhos estando separados. Muitas pessoas têm essa dúvida, né, sobre valores, o que está sendo compartilhado na nova casa, né, da pessoa que se foi, o que a criança está vendo, o que está fazendo, como está sendo. Olha, na minha casa tem regras, na minha casa tem horário para dormir, lá tá tudo desajeitado, lá tá tudo daquele jeito. Então eu sei que muitas pessoas têm essas dúvidas e ela veio aqui compartilhar um pouco do conhecimento que ela tem. Ela é profissional, psicóloga, trabalha no Tribunal de Justiça. Inclusive, ela deu um testemunho lindo esses dias, né? Que Deus preparou o casamento para ela surpresa. Ela que já tinha estado no deserto durante 4 anos, quase 4 anos, 3 anos e 8 meses. E na volta, quando ela foi ver, ela já estava divorciada. E o marido dela voltou e não se casaram. E passou um tempo ela clamando ao Senhor, sem falar com o marido. E o marido fez uma surpresa e preparou um casamento para eles, né? De surpresa, no caso para ela, de surpresa. E o Senhor fez uma coisa linda, né? Surpreendeu a nossa amiga. Ela que esperaria, mas eu acho que não dessa forma, que foi o marido que providenciou tudo. Olha só como Deus transforma. Então ela veio dessa contribuição pra gente, ela já gravou vários áudios tá até na playlist de casais separados, né? Filhos de casais separados, tem uma playlist aqui e ela sempre fala porque ela tem esse conhecimento profissional e também tem o olhar cristão, por ser cristã, tá bom? Então nós vamos conferir e já agradecê-la por nos ajudar nessa caminhada. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e fiquem agora com a Carla. Olá pessoal, paz do Senhor. Continuando sobre os assuntos que a gente estava falando anteriormente, são assuntos legais, né? Que a gente precisa discutir, conversar quando se trata de uma separação. Uma das perguntas que foi feita no Restaurar foi com relação a como lidar com os valores que são diferentes ou com as regras que são diferentes. Na casa do pai é de um jeito, uma regra, na casa da mãe é de outro. E eu vejo que isso é algo muito comum dentro desse universo de separação. E acredito eu que todas as pessoas que se separaram, ou a maioria das pessoas, passa por isso, né? E quando eu vejo essas situações e quando eu passei por isso, eu sempre ficava pensando como minimizar o impacto para os filhos, né? Porque não dá para você dizer que o pai está errado de agir de um jeito ou que você está errada, e acaba sendo um assunto muito complexo de lidar, né? E quando eu tenho oportunidade de conversar melhor, mais de perto com as pessoas que se queixam disso, eu busco sempre fazer aquela reflexão, né? Que mesmo que se vocês estivessem casados, teriam coisas que os dois não estariam em comum acordo e que possivelmente dois caminhos poderiam ocorrer. Ou um dos genitores abrir mão do que pensa pela manutenção do casamento, pela manutenção de um clima de harmonia, ou, o que é muito comum, cada um fazer do seu jeito.
né? Por exemplo, uso de tela. Tem pai e mãe que não admite o uso de tela de celular, de vídeo, de jeito nenhum. Tem pai e mãe que já aceita e que já dá, até estimula de certa forma, principalmente quando está ocupado com alguma outra coisa. Então, assim, vamos falar do que seria o ideal, né? Para depois a gente falar do real. O ideal, na medida que vocês conseguem ter uma boa relação de comunicação com o ex, é conversar sobre esses pontos e ver se vocês conseguem chegar num consenso. Porém, nem sempre isso é possível, né? Principalmente porque a gente não vive num mundo mágico onde todo mundo concorda com tudo, né? E aí eu penso que cabe, principalmente a nós que estamos buscando uma restauração, ter uma atitude diferente. Isso não quer dizer acatar tudo que o outro fala ou se submeter a tudo que mesmo você não concordando. Porém, eu penso que fazer algumas autocríticas, por exemplo, se a pessoa está criticando um comportamento seu, né? Vou parar para pensar e para analisar se o que ele está falando tem um fundo de verdade, tem uma... Qual é a preocupação, talvez, né? Por que ele está mobilizado com isso? O que será que é o objetivo dessa crítica? Porque às vezes a gente ouve a crítica só como uma crítica e a gente não para ver qual é a necessidade que ele está tendo quando ele fala disso para mim, o que é importante. E aí a gente tentar refletir mesmo. E refletir não é coisa de 5 minutos, né? É coisa que leva tempo. É coisa que às vezes a gente precisa até de um amigo sincero para nos dar uma opinião, de alguém de fora que nos conheça de fato, porque a gente costuma ser excelente pai e mãe na teoria, nos 10 minutinhos que todo mundo conhece. Isso não necessariamente traduza o nosso dia a dia com clareza e inteireza. Então, a primeira coisa eu penso seria essa. E segundo, entender também o ponto de vista do outro. Vou colocar algum exemplo mais prático. Poxa, mas aqui em casa eu falo não para tudo, eu não deixo celular. Vou dar um exemplo, né? Eu limito o horário de televisão, aí chega na casa do pai, pode tudo, assiste televisão até a hora que quer. Aí no outro dia tá cansado, tá irritado, e chega aqui e reclama porque comigo eu não deixo, né? Que eu já ouvi muito isso. E aí vale também uma reflexão. Pensar assim, qual é a frequência que vai para casa desse pai ou dessa mãe? Porque, por exemplo, vai final de semana alternado. Aí eu me coloco no lugar desse pai ou dessa mãe. Se eu só visse minha filha 2 vezes por mês, né? 2 finais de semana por mês, eu ia mesmo querer gastar energia, chatear minha filha, ficar me desgastando, me chateando com ela, brigando, ao invés de aproveitar o pouco tempo que eu tenho? Talvez não, né? Talvez não. Talvez eu também seria mais permissiva, justamente por ter pouco tempo. Segunda coisa, na nossa história de vida quando estávamos casados, a gente permitia que o outro de fato participasse do jeito dele? Ou a gente queria que ele fizesse do nosso jeito? E aí eu vou falar porque eu era muito controladora. Então, assim, muitas coisas eu me sobrecarreguei por mim mesma. E assim,
eu me sobrecarregava porque eu achava que o meu jeito era melhor, era mais fácil, porque eu tinha mais facilidade, de repente, no controle dela quando ela chorava, quando bebê, porque ela mamava, e para também tirar a sobrecarga dele, já que ele estava trabalhando e eu, por exemplo, estava em licença maternidade. Ou eu trabalhava, mas trabalhava menos tempo que ele, na época que eu voltei a trabalhar. Só que isso fez com que ele também passasse a só ter o lado positivo, porque quem estava fazendo tudo era eu, né? A única tarefa mais presente que ele fazia, a não ser brincar, era dar banho. Agora e trocar de roupa, trocar a fralda e tudo mais. Mas eu colocava para dormir, eu que acordava de madrugada, eu que tinha que ficar lá cuidando dela quando ela estava doente. E, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar olhando para como que também foi construída essa maternidade ou essa paternidade. E hoje eu até falo com ele. Esses dias eu falei com meu marido, eu falei, olha, eu te eduquei mal, né? Eu contribuí muito para que eu ficasse só sobrecarregada. Porque eu tirava isso de você. Hoje seria bem diferente. Então, hoje eu iria com jeito, com sabedoria, óbvio, requerer mais dele nesse sentido, né? Então, eu acho que é isso importante, sabe? A gente entender. A gente vive também numa sociedade que os homens têm muito medo, às vezes, de dar banho numa filha e de ser acusado de alguma coisa. E eu falo porque eu vejo isso, né? Se eu trabalho com queixas assim. E aí a gente precisa também, de certa forma, óbvio, que proteger nossos filhos, mas também não deixá-los com medo de homem, né? Ensinar e tudo mais. Tanto é que eu falo que meu marido sempre deu banho na minha filha pequena e participa no que eu peço. E assim, eu acho que é construir isso, sabe? Deixar com que o outro participe e entender que o outro também tem a sua maneira de viver e não vai ser igual a nós, especialmente na separação, né? Um sempre vai ser mais permissivo que o outro, um sempre vai ser mais legal que o outro, e a gente precisa entender, né? E aceitar, porque nós viemos de famílias diferentes, com histórias diferentes. Isso influencia muito na nossa maneira de criar, de ser criado, na nossa visão de mundo, né? E eu acho que a gente pode levar em consideração, deve levar em consideração tudo isso quando a gente pensa nessas questões. E eu acho que explicar para os nossos filhos, ser claro com eles, olha, meu amor, na casa do papai você tem as regras da casa do papai. Você pode até não ficar questionando, mas assim, entender que lá na casa dele vai ser de um jeito e na sua casa vai ser de outro, e deixar isso claro para ele, para que ele saiba o que está sendo cobrado dele aqui. E pronto, não se preocupar muito com o que está sendo ou não está sendo cobrado lá, né? E eu sei que dá uma certa insegurança no sentido de, mas e se ele quiser ir morar com o pai ou com a mãe, porque é mais legal lá, porque deixa fazer tudo. Mas assim, às vezes vai, mora lá, depois vê que também não era aquela maravilha, porque uma coisa é ficar final de semana, feriado e um pouquinho de tempo. Outra coisa é quando vier o cotidiano do dia a dia, de morar junto todo dia. Aí não dá para não cobrar. Não dá para ser legal toda hora, em todo momento, porque tem a lição, porque tem a roupa que fica suja espalhada no meio da casa, etc. Né? Coisas que crianças e adolescentes fazem. E aí vai ser cobrado. E aí a criança vai ver que também não é assim, né? Que, claro,
finais de semana, pouco tempo tem essa questão mais lúdica, mas depois volta a vida normal. Então, quando se tem uma boa relação, busquem um diálogo sobre coisas pontuais e não numa crítica, não num, olha, eu faço certo e você faz errado. E assim, eu imagino que muita gente deve pensar assim, não, mas a gente não fala assim, eu não falo assim. Não falo, mas eu quero falar quando eu tô criticando o modo que o outro faz, né? Mas apenas de observar, olha, eu tenho feito assim na minha casa, como é que tem sido aí? Será que a gente consegue achar de um jeito que fique mais ou menos semelhante? Ou olha, quando você colocar de castigo, me avisa para eu manter o castigo aqui, me informa, que eu acho que é importante, eu também posso te informar o que acontecer. Esse tipo de trato, eu acho que fazendo isso já diminui ou facilita pelo menos uma melhor comunicação. E obviamente que vão ter casos que não vai resolver nada disso, que a outra pessoa não vai querer escutar. E aí é só, como eu disse, orar, explicar para os filhos quais são as regras, o que na sua casa é cobrado, o que não é cobrado, e orar para que Deus toque o coração do outro e que esse outro entenda o que ele precisa mudar e de tal forma a gente, tá? Porque o recado não é só para um, né? Todos nós precisamos mudar, como pai, como mãe. E parte de amadurecer, inclusive espiritualmente, é isso também, reconhecer que eu não sou perfeita e que eu tenho coisas que estou fazendo que eu sei que Deus quer me transformar, né? Por exemplo, às vezes a gente está tão presente, mas não está presente em oração, às vezes a gente está presente, mas não está presente na brincadeira, às vezes a gente delega algumas coisas para os outros que a gente pode resolver, enfim, né? São só exemplos, mas eu espero que, de alguma forma, isso já tenha trazido algumas coisas, estratégias que vocês podem tentar ter e que isso possa, de alguma forma, trazer alento a todos. Um beijo, gente. Deus abençoe.